Geopolítica, Primeira Guerra Mundial. Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Geografia do terceiro ano. Nós estamos iniciando o capítulo 7, agora para o quarto período. Estamos caminhando para os finalmente, né pessoal? Agora já é o quarto período. Capítulo 7, Geopolítica, para quem quiser acompanhar no livro, é a página 164. O primeiro assunto é a Primeira Guerra Mundial. Esse capítulo de Geopolítica vai tratar da Primeira, da Segunda também, Guerra Mundial, além da Guerra Fria, posteriormente. Então, a cada aula a gente vai ter que dar conta de um assunto separado, tá bom? Nas próximas 3 aulas, então, será assim. Hoje nós temos Primeira Guerra Mundial, na semana que vem vamos tratar da Segunda, e na semana posterior, fechando com Guerra Fria. Todos são assuntos muito importantes, assuntos que sempre são recorrentes em avaliações em larga escala, como Enem e outros vestibulares em geral, tá bom? Eu vou tentar dar conta, é muita coisa, mas acredito que eu vou conseguir condensar tudo aqui nesse podcast, porque a ideia do podcast é ser mais curto, né, gente? Mas às vezes não dá, às vezes eu não consigo fazer tão curto quanto eu queria. Bem, sobre a Primeira Guerra Mundial, as perguntas aí no nosso formulário vai ficar no meio aí do podcast também. Fiquem ligados, tá bom? As principais causas que levaram à deflagração desse primeiro conflito mundial, gente, até então, em todos os outros séculos anteriores, nunca havia ocorrido conflito a nível mundial. Sempre houve os conflitos pontuais, locais, regionais e tal, mas nunca um que envolvesse todos os países do mundo. Então, esse foi o primeiro, né? Ocorre, então, aí no século XX. Inclusive, uma curiosidade, todos os 2 conflitos mundiais ocorreram no século XX. Um no início do século, em 1914 a 1918, que é esse primeiro que a gente vai tratar. As causas que levaram, gente, são pontuadas aqui: o imperialismo, corrida armamentista, o neocolonialismo, as políticas de alianças e o estopim que levou realmente, é tipo assim, 2 animais ali, 2 feras que estão se estranhando, e quando você joga ali a areia no meio e eles começam a se pegar, quer dizer, o que foi que gerou mesmo assim a gota d'água foi o estopim, um incidente em Sarajevo, a morte lá do arquiduque, e daqui a pouco a gente vai tratar de forma mais detalhada. Nós vamos apresentar cada um desses pontos, que é o imperialismo, esse imperialismo citado que ajudou aí a incrementar a ocorrência do que foi a Primeira Guerra Mundial. Bem, gente, é a fase em que o sistema capitalista se torna industrialmente mais tecnológico, utilizando-se de métodos mais agressivos na busca de mercado. Bem, a indústria, gente, quando ela começa a se desenvolver no século XVIII, ela começa a entender que ela está produzindo mais, então ela vai precisar de mais mercado. Não vai ficar mais restrita, por exemplo, só a circunscrição ali da Inglaterra. Vai precisar de mais mercado, vai precisar de abrir mais mercado consumidor, e dessa forma, nessa fase, o capitalismo adquire uma abrangência mundial, né? E passa a ser conduzido e manipulado por empresas multinacionais e grandes bancos. Esse processo de imperialismo vai gerando muita riqueza, mas vai gerando também muitas insatisfações para quem está fora desse processo. Os países, principalmente ali do velho continente, da Europa, que não estão participando do processo, vai ficando ali meio que de olho torto, ali insatisfeito. E o neocolonialismo? Bem, o contexto histórico da Primeira Guerra Mundial é a Revolução Industrial, que eu já citei, né? Onde várias potências industrializadas estavam em busca de matéria-prima e expansão territorial em relação ao mercado consumidor, né? Caracterizando assim o neocolonialismo. O anterior eu falei de imperialismo, né, gente? Para, dominar território, para que se mantenha ali o sistema que seja de democracias e capitalismo, né, o imperialismo. E esse neocolonialismo envolve também exploração, gente, porque o colonialismo tradicional, do qual o Brasil, inclusive,
foi de Portugal é aquele mesmo de chegar e explorar na cara dura. Esse novo colonialismo, ele é meio que maquiado, por isso que ele vem com esse prefixo neo, porque ele também explora e tal, mas não de forma tão descarada quanto os portugueses diante dos indígenas, quanto em relação também aos negros africanos. Então, ele ocorre a exploração, sim, mas de forma velada, por isso que é chamado de neocolonialismo. Com isso, podemos afirmar que um dos motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial foi uma concorrência econômica entre as potências industrializadas. Então, esse processo também de exploração dos territórios, principalmente na África, não só para mercado consumidor, já que a África não era um mercado consumidor assim tão atraente, mas exploração de matéria-prima, né, gente? Novamente, as outras potências que não estavam participando ficavam ali meio que emburradas. E aí fica aquela instabilidade política no mundo, né, gente? Vamos seguindo. E a corrida armamentista? Bem, com o aumento tecnológico possibilitado aí pela Revolução Industrial, a indústria bélica também vai se desenvolvendo e ela precisava vender também suas tecnologias. Essa corrida armamentista implicava também em uma estratégia de dominação, em que as alianças regionais e a instalação de bases militares eram de extrema importância. Daí, gente, as alianças que a gente tanto estuda, né, Tríplice Entente, Tríplice Aliança, aí que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, elas surgem dentro desse contexto armamentista, né? Ok? Não só simplesmente para a Primeira Guerra Mundial. Ela vem um pouquinho antes. E é exatamente o que a gente vai apresentar aqui, pessoal, que é as políticas de alianças. E nós chegamos à nossa primeira questão do formulário. Qual o nome das duas alianças e os países respectivos que faziam parte na Primeira Guerra Mundial. As duas alianças, pessoal, nós temos a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Você vai colocar o nome, esses dois nomes, e o nome de cada país, de cada uma dessas duas. Por exemplo, ó, a Tríplice Aliança fazia parte de quem, gente? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Inicialmente, né? Depois a Itália muda, né? Mas você coloca aí como a Itália pertencendo à Tríplice Aliança. A Tríplice Entente fazia parte da Grã-Bretanha, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Curiosidade, né, que a União Soviética ela surge ali no meio da guerra, né? Antes não era assim a União Soviética, né? E os Estados Unidos também entram no meio da guerra, lá em 1917. Mas você coloca o nome de todos aí normalmente, não precisa observar isso não, tá bom? E agora, por fim, a gente vai tratar desse incidente em Sarajevo, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e de sua esposa Sofia. O assassinato de Sarajevo foi o nome dado ao incidente que, em 28 de junho de 1914, vitimou o arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e sua esposa, a duquesa Sofia de Hohenberg, em Sarajevo, capital da Bósnia. Gente, essa região aí do Império Austro-Húngaro, né? Esse império, ele dominava uma área vasta, que depois ele foi fragmentado em diversos países. Inclusive, na aula do MIT, eu vou poder apresentar esse mapa, os países que surgiram a partir dessa fragmentação do Império Austro-Húngaro após essa Primeira Guerra Mundial, né? Então, eram regiões que estavam ali lutando pela sua independência, lutando pela sua... como aqui no Brasil, né, ocorreu também, né, o processo de independência de Portugal e tal. Então, essas regiões, elas não se identificavam com esse império, não se identificavam com a exploração que eles sofriam também, e vivia naquela insatisfação, só que meio que velada. E o estopim, conforme eu disse no início da aula, né, aquilo que gerou, que agora vai mesmo, como que fosse aquela mão cheia de areia que se joga no meio ali das férias para que elas se peguem mesmo, foi a morte do arquiduque. Todo mundo já estava insatisfeito, todo mundo já estava ali com os nervos à flor da pele, só que não se manifestava, vamos dizer assim, para realmente começar. Mas quando veio um jovem estudante e alveja o arquiduque e sua esposa, então aí cada lado já está mesmo ali por aqui, como diz
o ditado, né? Então a coisa, pronto, começou ali a tomar proporções regionais. E aí, de repente, os demais países da Europa vão se envolvendo, se torna um conflito no continente, envolvendo França, envolvendo a Grã-Bretanha, envolvendo diversos outros países, até 1917, quando os Estados Unidos também entra no conflito, Canadá e outros países, mas pronto, se torna mundial, ok? O tratado pós-guerra, houve diversos tratados pós-guerra, mas eu vou tratar apenas de um, que é o Tratado de Versalhes, tá bom? Houve a criação da Liga das Nações, uma organização internacional responsável pela paz mundial. Sua atuação não foi representativa, ela foi extinta aí com a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, mostrando a sua ineficiência, né? Porque logo ocorreu um outro conflito, que foi a Segunda Guerra Mundial, que é o assunto da nossa próxima aula. O Estado alemão, ele perdeu parte de seus territórios, zonas de exploração mineral e seus domínios coloniais, inclusive Alsácia-Lorena, que foi devolvida à França, né? Uma área extremamente rica em minérios e tal, e por isso que a Alemanha queria exatamente essas regiões. Não era à toa, não era simplesmente terra, era terra rica em algum mineral muito importante. Sofreram também pesadas indenizações, a Alemanha, a serem pagas aos países da Entente, que foi a aliança vencedora, e que acabou levando à falência da economia alemã. O que, inclusive, vai gerando ali o combustível para a Segunda Guerra Mundial, né? Um projeto de desmilitarização da Alemanha impôs a proibição do alistamento obrigatório e um limite máximo de 100 mil efetivos militares, 100 mil soldados, né, para o seu efetivo militar. Ou seja, isso significaria a Alemanha desprotegida militarmente, porque 100 mil militares para um país, né? O que é 100 mil? Nada, simplesmente você estava vulnerável. Não podia ter qualquer tipo de artilharia pesada. Novamente, né? Esse é um outro estopinzinho aí que vai estar ali uma faíscazinha latente para possibilitar também a Segunda Guerra Mundial. Essas limitações aí, tá bom? Bem, pessoal, e a nossa segunda questão, por fim, do nosso formulário, é qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, né? Qual foi a gota d'água da Primeira Guerra Mundial? Que é o que eu acabei de explicar, né, gente? Aí esse incidente em Sarajevo, a morte do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, ok, pessoas? É isso aí, finalizamos aqui mais uma aula de geografia. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.